Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês através do estúdio de gravação Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou no telefone com o fundador e presidente do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como eu... Estou ótimo, Priscila. E eu tenho outro convidado no meu podcast hoje, é alguém que já esteve aqui pelo menos 8 vezes, talvez até mais. Jeremy Walsh. Jeremy é o diretor mundial de suporte e documentação do BNI Connect. Ele me ajuda no progresso contínuo do BNI Connect. Desde que foi implementada uma estratégia de suporte e um helpdesk em 2011, o BNI Connect Support Team oferece por 24 horas, 5 dias da semana, suporte para dúvidas mundiais. 99% das perguntas são respondidas dentro de um dia útil. 88% são respondidos dentro de 1 hora e até agora a equipe respondeu mais de 125.783 perguntas de membros e diretores. Os treinamentos que ele gravou estão disponíveis no BNI Connect Global no YouTube, que já tem mais de 195 mil acessos. Eu estou com ciúme, Jeremy. Eu acho que tem mais visualizações do que eu. No tempo livre, ele ainda gerencia uma empresa The Right Click, uma consultoria de TI com 17 funcionários e 3 lojas. Ele é bem ativo com organizações de caridade na comunidade onde vive. Bem-vindo, Jeremy, ao podcast do BNI mais uma vez. Muito obrigado. Eu sempre fico feliz por poder estar aqui. Eu adoro gravar esses podcasts com você. Obrigado. O prazer é meu e para mim esse podcast é muito importante porque pela primeira vez nos 34 anos do BNI, essa organização vai poder passar referências para qualquer membro mundialmente. Agora nós temos esse processo de referências globais. Você quer falar um pouco sobre isso? Claro, estou muito animado com isso. Na verdade, um dos motivos de eu estar tão animado com isso é porque dos 125 mil tickets que recebemos nos últimos anos, eu diria que mais ou menos 5 mil eram relacionados com essa nova função do BNI Connect. Nós começamos o BNI Connect em 2011 e era apenas uma forma de unir o mundo na nossa plataforma. Mas aí, em 2012, foi quando introduzimos o processo de referências online, onde não apenas passamos as fichas de papel no grupo, mas realmente começamos a fazer isso online através do BNI Connect, que nos deu essa riqueza de informações sobre nossos membros. E aliás, eu ainda sou um membro, então eu também estou usando isso no meu dia a dia. Eu não somente consigo um relatório no Palms de quantas referências foram passadas, para quem eu dei referências, de quem eu recebi referências, e realmente eu tenho uma visão melhor do processo de referências. Então, em 2014 conseguimos não somente passar referências em nossos grupos, como também passar referências para outros grupos. Sempre que algo desse tipo acontece, isso expande nosso network e nos leva um passo à frente. Então, ao invés de apenas poder passar referências para pessoas do seu grupo, você se tornou capaz de passar referências para grupos na sua região, depois para outras regiões. Eu acredito que em 2016 começamos a fazer isso no país todo. Eu sou membro do BNI em Rhode Island. Eu não passaria referências apenas em Rhode Island, mas eu poderia passar referências em Massachusetts para pessoas da Flórida. Minha avó poderia me ligar e dizer: minha pia está vazando, e eu poderia olhar no BNI Connect um membro da Flórida e passar esse serviço para alguém de lá. Um pouco mais no futuro, novembro de 2018, agora somos capazes de passar referências no mundo todo. Demorou um tempo para conseguirmos chegar nesse ponto, e vou ser honesto com você, o motivo dessa demora é simplesmente por causa da moeda. Nós não tínhamos um controle exato quando se tinha uma ONF. Não é só passar uma referência, tem também o 1 a 1 e a ONF. Quando você registra a ONF, eu recebo dinheiro em dólar americano quando cobro de um cliente. Mas digamos que você é de Londres. Você precisa receber em libras ou euros, não em dólar americano, certo? Então toda a conversa sobre esse processo tinha que acontecer e finalmente conseguimos colocar isso no sistema para conseguir controlar isso de maneira correta. Eu estou muito animado com isso. O BNI Connect é muito mais complexo do que vocês podem imaginar, mas quanto mais você se aprofunda no BNI Connect, mais se entende a complexidade. Qual a diferença para os dias antigos de 2011 e 2012 para hoje?
Nós vemos uma grande taxa de adesão. Sabe, Ivan, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que antigamente era, na verdade, meio que feio passar referências para outro grupo, não é verdade? Sim, é verdade. Em algum lugar dentro do Beni Connect nós abrimos as referências entre grupos e depois entre regiões. Agora isso é global, entre países. Mas antigamente mesmo, de 85 a 86, nós permitíamos que os membros passassem referências para outros grupos. Mas descobrimos que não tinha como realmente saber se a referência havia sido passada. Algumas pessoas estavam passando referências falsas. Eles iam nos grupos, nas reuniões e diziam que deram uma referência para uma pessoa de outro grupo. Mas descobrimos que alguns não estavam sendo honestos, já que não havia como controlar isso. Em 1986 não permitimos mais passar referências fora do grupo, já que não tinha como prestar contas disso. Então, de 1987 até 2012 não podíamos. E quando começamos a visitar outros grupos e passar referências, isso já foi em 2014, 2015. Eu acho que sim. Foi em 2012 que isso começou. Então começamos a ir nos grupos em 2014. Mas havia muita resistência ainda. Sim, muita resistência. Nós passamos 28 anos sem poder passar referências para fora do grupo. E então isso começou a ser possível nas regiões, estados, no país e agora no mundo. Isso é meu maior sonho, poder ser capaz de gerar uma referência. E todas essas referências mundiais para esta organização. E eu estou muito animado com isso. Me fale agora um pouco sobre a prestação de contas dessas atividades online. Claro, uma das coisas que os VPs mais nos cobram é como conferirmos a veracidade dessas referências. Por exemplo, quando tudo que temos são esses bits eletrônicos flutuando por aí. Honestamente, existem dois lados na prestação de contas quando se trata de fichas eletrônicas. O primeiro lado é o do fato de que antigamente, quando as pessoas apenas se levantavam com um pedaço de papel na mão e diziam: "Eu tenho uma referência para o João da Silva do grupo tal", aquela ficha pode ou não chegar no outro grupo. O VP não consegue acompanhar isso. O outro membro nem sequer sabe que recebeu aquela referência. Agora, com o Beni Connect, temos duas coisas. Temos o sistema de alertas. Se você passar uma referência eletrônica, a pessoa que está recebendo esta referência recebe uma notificação na mesma hora. Essa pessoa vai receber um e-mail mais ou menos assim: "Você recebeu uma referência de tal pessoa". Você vai receber esse alerta se for uma referência do seu grupo ou de qualquer outro lugar do mundo. Todos vão receber essa notificação sempre que receberem uma referência. Então, agora existe uma prestação de contas pessoal, já que sabemos que eles não vão passar uma referência falsa, porque se alguém fizer isso, a outra pessoa vai saber, certo? Exatamente. A segunda camada da prestação de contas vem do próprio sistema, e em cada relatório do Palmes tem uma coisa chamada de relatório de auditoria das fichas, que estão anexadas. O VP e a equipe de liderança podem olhar na lista e ver se é uma referência de dentro do grupo, se veio de outro grupo, e se for uma referência para outro grupo, vai aparecer para qual grupo foi. Agora eles podem unir isso e acompanhar a veracidade dessas referências nas reuniões. Mas também, se for preciso entrar em contato com outro grupo para conferir, isso pode ser feito também. Finalmente conseguimos. É mesmo. Eu realmente estou muito animado com isso porque eu acho que é importante manter o máximo possível dessas referências dentro da família do Beni. Essa nova função nos permite isso. E eu tenho certeza que você já ouviu algumas histórias a respeito. Recentemente eu ouvi uma história de um advogado europeu que recebeu uma referência de um outro advogado em Nova York. Era o maior cliente desse advogado de Nova York. E esse cliente estava fazendo alguns negócios internacionais. E ele precisava de um advogado europeu. Então ele passou a referência para esse advogado europeu que é membro do BNI. E ele disse que esse cliente se tornou o maior cliente deles também. O maior cliente que eles conseguiram veio através de uma referência do Beni Connect de alguém em Nova York. Para mim isso é o sistema começando a dar certo. Eu fico muito feliz por você ter essa visão e conseguir fazer isso dar certo. Eu acho que já disse isso na última vez que te vi, mas muito obrigado pelo Beni Connect e obrigado pela sua visão. Nós realmente estamos levando referências para o mundo todo. É um sentimento incrível.
É mesmo, e eu acho que o BNI Connect finalmente chegou aonde eu queria que chegasse. E agora vai se tornar melhor cada vez mais. Com o aplicativo e com tudo que tem sido acrescentado lá, Jeremy. Eu tenho que dizer, você sabe bem como foi doloroso chegar nesse ponto. Quando as pessoas me perguntam qual foi a coisa mais difícil que eu fiz no BNI, eu sempre falo que é o BNI Connect. Foi um empreendimento muito grande e eu tenho que agradecer a todos os diretores do BNI que tinham sua própria plataforma. Pessoas como Nancy Giacomussi ou a Aesopes da Inglaterra e muitos outros, Graham Saltwell. Cada um tinha sua plataforma, mas eu tenho que dizer, deu trabalho. Mas todos estavam dispostos a colaborar para criarmos um sistema único, mundialmente. Essas pessoas e muitos outros como você, Jeremy, foram os que fizeram isso acontecer. E eu que agradeço. Muito obrigado. Eu tenho um pedido especial. Sim, claro. Se alguém por aí tiver alguma experiência com o BNI Connect, especialmente com referências de outros países ou regiões, eu adoraria receber um e-mail com essas histórias. Seria ótimo compilar e compartilhar essas histórias. Podemos compartilhar isso aqui no podcast? Isso seria, se eles podem mandar um e-mail para você, mas depois eu vou querer compartilhar essas histórias aqui no meu podcast. Se você estiver ouvindo, você pode enviar um e-mail para o suporte, certo, Jeremy? suporte@bniconnect.com. Isso mesmo, vocês podem mandar um e-mail para suporte@bniconnect.com. O suporte escreve SUPPORT. Vocês podem abrir um ticket, podem mandar e-mail para jeremy@bni.com, pombo correio, do jeito que vocês quiserem. Eu adoraria ter essas histórias aqui no podcast também. Então, se você não se importar, poste aqui também. Eu ficaria muito agradecido. Bom, nosso tempo está acabando, Jeremy. Mais alguma website que você queira mencionar? É óbvio, BNI Connect e muitos conteúdos estão no bniuniversity.com. Claro, o BNI University, por favor, entrem lá e aproveitem de todo o conhecimento que temos lá. Ok, ótimo. Muito obrigada, Ivan. Foi incrível. E para mais conteúdos do Ivan, acesse ivanmeisner.com. Obrigada por escutar. Sou Priscila Rice e estamos ansiosos para que se juntem a nós na próxima semana para mais um emocionante episódio do podcast oficial do BNI.